Capítulo 9. A estreita relação entre as vísceras do corpo humano com o ambiente do mundo exterior. O imperador amarelo perguntou: disseram-me que, com a combinação do ciclo decimal do céu, Jia, Yi, Bin, Jin, Wu, Ji, Zhen, Qin, Ren e Gui, e do ciclo duodecimal da terra, Zi, Chou, Yin, Mao, Shen, Si, Fu, Wei, Shen, Yu, Qiu e Hai, faz-se o ciclo de 60 dias, e 6 ciclos fazem um ano. A Terra, com seus 90 dias, numa estação para se comunicar com o céu, e o homem tem 365 acupontos para corresponder aos números do céu e da terra. Essa versão tem sido divulgada há muito tempo, mas o porquê disso? Tipó respondeu: que pergunta brilhante me fizeste. Agora me deixa vos explicar. O 6 e o número 6 para estabelecer o patamar do céu, e os 9 e o número 9 para ilustrar a energia da Terra ao gerar todas as coisas. O patamar do céu é o critério de movimento do Sol e da Lua. E o número da Terra, energia, é o esboço de seu ciclo periódico ao gerar e promover o crescimento de todas as coisas. O céu é Yang e a Terra é Yin. O Sol é Yang e a Lua é Yin. Revoluções do Sol e da Lua estão todas de acordo com graus regulares e a velocidade de sua revolução se sujeita a determinadas regras. O ciclo completo do céu é de 365 graus. O Sol se move num grau num dia e uma noite. Leva 365 dias ímpares para a Lua percorrer o ciclo completo e 29 dias ímpares para a Lua perfazer o ciclo completo. Está estipulado que os dias que a Lua tem para percorrer o ciclo completo é um mês, e os dias para o Sol percorrer o ciclo completo é um ano. Quando se somam os meses maiores e os menores do ano, há 365 dias, como um resto. O ciclo completo é de 365 graus e um quarto. Aos 6 dias dos 6 meses menores, que estão faltando no ano, e os dias restantes postulados acima, acrescentamos 2 meses bissextos em 5 anos, para que o grau do céu seja ajustado. Estabeleça e levante uma vara de madeira desde o chão. Meça diariamente os vários comprimentos da sombra do Sol a partir do dia do solstício de inverno e do solstício de verão, a fim de calcular o grau de revolução do Sol e da Lua, acrescentando o número de resto. E então pode-se obter o cálculo do grau do céu. Disse o imperador amarelo: agora eu ouvi o essencial a respeito dos graus do céu, mas eu desejo ouvir mais sobre como o número da Terra se encaixa aos graus do céu. Tipó respondeu: o céu toma o número de 6 para ser o critério, e a Terra se comunica com o céu pelo número de 9. Quando o ciclo decimal do céu, em combinação com o ciclo duodecimal da Terra, que se tornam Zia, Zi e o Chou, perfazem um ciclo de 60 dias, e os 6 ciclos fazem um ano. Esta é a forma de calcular os 360 dias do ano. Desde os tempos antigos, todo aquele que conhece o princípio do céu toma o céu como fonte da vida. Em outras palavras, toda vida na Terra se enraiza no Yin e no Yang. A energia terrestre de todas as prefeituras, os vários distritos da Terra, está em comunicação com a energia do céu. Por isso, há uma versão dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal, água, e das 3 energias Yin e 3 energias Yang. Há 3 energias no céu, 3 energias na terra e 3 energias para o homem, e a soma dará 9. Na terra, há 9 prefeituras, e quanto ao homem, há 9 vísceras, isto é, os 4 órgãos que armazenam substâncias: estômago, intestino grosso, intestino delgado, bexiga, e os 5 órgãos que guardam o espírito. O pulmão guarda o espírito inferior, o fígado guarda a alma, o coração guarda o espírito, o baço guarda a consciência,
O rim guarda a vontade, e o número das 9 vísceras corresponde ao número de 6 e 6 do céu, disse o imperador amarelo. Agora eu entendo o significado da correspondência do 6 e 6 com 9 e 9. Mencionaste que os dias restantes dos termos solares se acumulam em meses bissextos. Mas o que é período solar? Por favor, esclareça minha ignorância e liberte minha perplexidade. Disse Tipó. Isso foi o que os imperadores precedentes não contaram e me foi comunicado por meu mestre, disse o imperador amarelo. Espero que possas me dizer tudo a respeito. Há 5 dias para um quinquênio e 3 quinquênios perfazem um período solar. 6 períodos solares, 90 dias, completam uma estação. E 4 estações fazem um ano. Em cada ano, há uma energia e elemento que domina o ano, tal como o elemento terra domina o ano de Zi. E as 5 energias e elementos dominam alternadamente numa ordem regular. Ao tratar, deve-se acompanhar a energia dominante nos diversos períodos. Após um elemento dominar pelo período de um ano, o próximo elemento irá dominar o ano seguinte. Após 5 anos, o que se perfaz 60 meses, vem o ciclo de Zi. As energias dos 5 elementos dominam uma após outra e prosseguem começando novamente. O ano se divide em 5 partes e cada um dos 5 elementos domina uma estação. A madeira domina a primavera, o fogo domina o verão, a terra domina o verão longo, o metal domina o outono, a água domina o inverno. Por isso, cada uma das 4 estações está disseminando no devido tempo a energia de seu elemento correspondente. Quando se reduz o escopo a um quinquênio, também se divide por 5, e a forma de dividir é a mesma que em um ano. Portanto, ao tratar uma doença, se alguém for ignorante acerca do período de chegada da energia do vento, do frio, do calor, da umidade e do fogo no ano, e não conhecer o princípio da astenia e estenia induzida pela expansão e vir aquém das energias dos 5 elementos, será capaz de dominar a regra da alteração patológica no ambiente costumeiro, sendo incapaz de ser um médico. Disse o imperador amarelo. Agora eu compreendo a condição das energias dos 5 elementos dominando o ano e que prosseguem e reinam como um anel sem fim. Mas quando a energia elemento estiver dominando o ano, qual será a condição quando estiver indo além e vindo aquém? Disse Tipó. O ano dominante dos 5 elementos é uma sucessão e se altera uma vez por ano. No período de dominação, frequentemente ocorre o caso de ultrapassar e vir aquém. Portanto, na operação de energia em um ano, frequentemente há vitória ou derrota. Quando se está vitorioso, e se está superabundante, se vai além. Quando se está derrotado, se está em debilidade e se está aquém. Nesse caso, suas energias estarão fora do equilíbrio, que irá afetar a saúde do ser humano. E a alteração patológica do homem será um fenômeno inevitável quando a operação do céu for anormal, disse o imperador amarelo. Qual é o caso da energia numa situação comum? Disse Tipó. Quando a energia surge no devido tempo, sem expansão nem estar aquém, é a situação comum. Disse o imperador amarelo. Qual é o caso quando se vai além ou se está aquém? Tipó disse. Está escrito nos clássicos. Perguntou o imperador amarelo. O que queres dizer com sobrepujar? Disse Tipó. O fato da vitória ou da derrota das 4 estações se baseia no princípio de sobrepujar e restringir dos 5 elementos, e a energia vitoriosa irá restringir a energia declinante derrotada, tal como a primavera sobrepuja o verão longo, isto é, a madeira domina a terra, o verão longo sobrepuja o inverno, isso é, a terra domina a água. O inverno sobrepuja o verão, isto é, a água domina o fogo. O verão sobrepuja o outono, isso é, o fogo domina o metal. O outono sobrepuja a primavera,
isto é, o metal domina a madeira. As vísceras são respectivamente chamadas de acordo com a energia das 4 estações e da energia dos 5 elementos que provém do armazenamento das vísceras. Esta é a condição de sobrepujança da energia dos 5 elementos da primavera, do verão longo, do outono e do inverno. Além disso, quando as energias estão dominando as estações, a energia elemento dominante se armazena na víscera correspondente do homem, tal como a energia da madeira da primavera se armazena no fígado. A energia do fogo do verão se armazena no coração. A energia da terra do verão longo se armazena no baço. A energia do metal do outono se armazena no pulmão e a energia da água do inverno se armazena nos rins. O imperador amarelo perguntou: como se pode saber quando a energia está sobrepujando? Disse Tipó: pode-se descobrir comparando o período solar com o momento da chegada da energia armazenada da víscera. O início da primavera é o primeiro período solar do ano e é também o momento em que a energia armazenada na víscera começa a chegar. Se a energia elemento armazenada chega antes do período solar do início da primavera, é o caso da energia elemento armazenada que está superabundante e vai além. Quando a energia armazenada estiver superabundante, irá invadir a energia elemento, que sobrepuja a si própria e restringe posteriormente a energia elemento, que sobrepuja, tal como se a energia da madeira for abundante e a energia do metal estiver debilitada, então a madeira, ao contrário, irá enfrentar o metal e ao mesmo tempo restringir a terra ainda mais. Neste caso, é chamado de mistura da energia no período solar com a expansão da energia armazenada. Quando a fisiologia normal de um homem for interrompida pela confusão do tempo, irá ocorrer a doença interna e a afecção induzida pelo tempo normal não pode de forma alguma ser prevista pelo médico. Se a energia elemento armazenada da víscera não aparece no período solar devido, é chamada de chegada antecipada. A energia elemento que está então debilitada não será capaz de controlar a energia elemento que é usada para sobrepujar e fazer com que ocorra desordenadamente. Além disso, a energia que está então debilitada não pode mais dar apoio à sua geração de energia e causar o seu declínio. E a energia que debilita a si própria será perseguida pela energia que a restringe, tal como quando a energia da madeira está debilitada, a energia da terra irá correr desordenadamente. Como a água está restrita pela terra, mesmo um volume maior de água será incapaz de dar apoio à madeira. A madeira é o filho da água. A energia da madeira estará restrita pelo metal com intensificação. Nesse caso, se chama pressionar entre as energias. A condição acima mostra que a expansão e o vir aquém da energia são determinados pelo momento de chegada da energia elemento da víscera. Deve-se examinar cuidadosamente se está, então, de conformidade com o momento do período solar. Se a energia elemento armazenada não está de conformidade com o momento da chegada e sua relação correspondente com os 5 elementos dificilmente pode ser ressaltada para o tratamento. Mostra que no interior se formou a energia perversa e que o médico nada pode fazer. O imperador amarelo perguntou: há algum caso em que as energias dos 5 elementos não dominam de acordo com os padrões regulares de sucessão? Tipó respondeu: o homem contrairá uma doença por conta disso. Se houver mudança na energia que possa ser sobrepujada pela energia dominante, a doença será leve, mas se houver mudança da energia que não possa ser sobrepujada pela energia dominante, a doença será séria, tal como a madeira da primavera dominando a estação e a energia da terra estiver se alternando. Da forma em que a madeira pode dominar a terra, dessa forma a doença será leve.
Mas se a energia do metal estiver mudando, já que a madeira é dominada pelo metal, assim a doença será séria. Se o paciente for invadido pela energia perversa durante o período, ele irá morrer. Por conseguinte, quando a energia passar por mudança, quando a energia dominante for capaz de alterar a energia que estiver se alternando, a doença será leve. Mas se a energia dominante for incapaz de dominar a energia que estiver se alterando, a doença será séria. Disse o imperador amarelo. Bom, disseram-me que quando as energias do céu e da terra se combinam, isso gera todas as coisas. Todas as coisas são moldadas pela mudança e pelo nascimento, e seu nome foram determinados de acordo com sua forma. No transcorrer da transformação e geração de todas as coisas através do yin e yang, do céu e da terra, qual delas é a mais funcional e qual é a menos? Tipó respondeu: que pergunta exaustiva me fizeste? O céu e a terra são tão amplos que é difícil medi-los. Portanto, eu não posso responder sua profunda questão em detalhes, mas posso fazê-lo de maneira concisa. Há 5 cores nos vegetais, mas as variações das 5 cores são muito numerosas para ver. Há 5 sabores nos vegetais, mas as várias combinações dos 5 sabores são demasiadas para que alguém as prove todas. O desejo e o acréscimo para cada um são diferentes, e as preferências para diferentes pessoas não são as mesmas. O céu provê o ser humano com 5 energias, tais como a energia do vento que penetra no fígado, a energia do calor que penetra no coração, a energia úmida que penetra no baço, a energia seca que penetra no pulmão e a energia fria que penetra nos rins. E a terra provê o ser humano com os 5 sabores, tais como o sabor ácido que penetra no fígado, o sabor amargo que penetra no coração, o sabor doce que penetra no baço, o sabor picante que penetra no pulmão e o sabor salgado que penetra nos rins. As 5 energias que provêm do céu penetram no corpo através do nariz e são armazenadas no coração e no pulmão. Como o coração se associa ao sangue e aos vasos, as energias irão nutrir a compleição de cada um e fazer com que brilhem e umedeçam com uma cor refinada. E como o pulmão se associa à voz, as energias irão fazer com que a voz fique alta e clara. Os 5 sabores dos alimentos da terra penetram no corpo pela boca e são armazenados no estômago. Quando digeridos, sua essência será transportada e espalhada para nutrir as energias das 5 vísceras. Quando as energias são transportadas e convertidas, isso dará vitalidade, além da função da saliva. E o espírito e a energia do homem se tornarão viçosos naturalmente. O imperador amarelo perguntou: quais são as aparências externas quando as vísceras correspondem ao céu, à terra, ao yin, ao yang? Tipó respondeu: o coração é a base da vida e o local onde se localizam a sabedoria e a mente. Sua quintessência reflete na face e sua função é a de encher de sangue os vasos. Já que o coração se associa ao fogo e que é o Tai-yang do Yang, portanto, sua energia se comunica com o verão. O pulmão é a base da respiração do homem e o local em que se localiza o espírito inferior do homem. Sua quintessência surge no pelo fino do corpo. Sua função é enriquecer a superfície da pele. Já que o pulmão se associa ao metal, sua superfície é a pele. Como o pulmão se associa ao metal, é o Sha-Yin do Yang, e sua energia se comunica com a energia do outono. O rim é o local em que o verdadeiro yin e o verdadeiro yang de um homem hibernam. É a base do oculto e o local de armazenar a energia refinada. Sua quintessência surge nos pelos e sua função é enriquecer a medula nos ossos. Como o rim se associa à água, é o Tai-Yin no Yin, e sua energia se comunica com o inverno. O fígado é a base dos 4 membros, é o local em que reside a alma. Sua quintessência surge nas unhas. Sua função é enriquecer os tendões.
O fígado é também o local em que se armazena o sangue, por isso pode gerar sangue. O sabor do fígado é o ácido e sua cor é o verde. O fígado se associa à madeira, é o Shaoyang no yin e está relacionado com a primavera. O baço é a base do armazenamento da água e dos cereais e é o local em que surge a energia yin. É chamado de transfere e transforma, que significa que pode eliminar os dejetos de alimento. Isso é, transformar os 5 sabores e se encarregar da absorção e da excreção. Já que os lábios são a extensão do músculo, a quinta essência do baço aparece na volta toda dos lábios. Sua função é enriquecer os músculos. Como o baço se associa à terra, pertence ao extremo yin e suas energias se comunicam com a terra. Quando o pulso Ren, pulso das artérias cervicais laterais à cartilagem tireoide, refletindo a condição do estômago, se torna agitado, uma vez maior do que o pulso Kunkou, ao longo da artéria radial proximal ao punho, a doença está no Shaoyang. Quando o pulso Renyin se torna agitado, 2 vezes maior do que o pulso Kunkou, a doença está no Taoyang. Quando o pulso Renyin se torna agitado e 3 vezes maior que o pulso Kunkou, a doença está no Yangmin. Quando o pulso Renyin se torna agitado e 4 vezes maior do que o pulso Kunkou, isso indica que o Yang é abundante de tal maneira que não pode mais se comunicar com Yin, e nesse caso se chama Yang sendo rejeitado. Quando o pulso Kunkou é 1 vez maior do que o pulso Renyin, a doença está no Jueyin. Quando o pulso é 2 vezes maior do que o pulso Renyin, a doença está no Shaoyin. Quando o pulso Kunkou é 3 vezes maior do que o pulso Renyin, a doença está no Taiyin. Quando o pulso Kunkou é 4 vezes maior do que o pulso Renyin, o Yin está abundante demais e a energia Yang não pode mais se comunicar com ele. E nesse caso é chamado Yin sendo fechado. Se o pulso Renyin e o pulso Kunkou estiverem 4 vezes maior do que sua condição normal, isso indica que tanto o Yin quanto o Yang estão ultrapassando a superabundância para causar seu colapso, o que se chama Guand, falha do apoio mútuo. O Guand é tão declinante que deixa de se comunicar com a essência do céu e da terra. O paciente com este pulso morrerá. Capítulo 10. As funções das 5 vísceras em relação ao corpo humano e suas relações mútuas. As funções específicas do coração e dos vasos estão relacionadas. A quinta essência do coração se reflete na compleição e o coração é controlado pelos rins. As funções específicas do pulmão e da pele estão relacionadas. A quinta essência do pulmão se reflete na pele macia e o pulmão é controlado pelo coração. Funções específicas do fígado e dos tendões estão relacionadas. A quinta essência do fígado se reflete nas unhas e o fígado é controlado pelo pulmão. As funções específicas do baço e dos músculos estão relacionadas. A quinta essência do baço se reflete nos lábios e o baço é controlado pelo fígado. As funções específicas dos rins e dos ossos estão relacionadas. A quinta essência dos rins se reflete nos cabelos e os rins são controlados pelo baço. Por isso, quando se ingere muita comida salgada, irá causar estagnação do sangue e eclipsar a compleição. Quando se ingerir muita comida amarga, isso irá causar secura da pele e queda dos cabelos. Quando a comida picante for ingerida em excesso, isso irá causar cãibras nos tendões e enfraquecimento das unhas. Quando for ingerida muita comida ácida, isso irá fazer com que a pele fique intratável e grossa e os lábios enrugados e quebradiços. Quando o sabor doce for ingerido em excesso,
isso irá causar dor nos ombros e queda dos cabelos. Essas são as condições da parcialidade do sabor em particular. Por isso, o coração prefere o sabor amargo, o pulmão prefere o sabor picante, o fígado prefere o sabor ácido, o baço prefere o sabor doce e os rins preferem o sabor salgado. Estas são as relações correspondentes entre os 5 sabores e as 5 vísceras. Quando a quinta essência das 5 vísceras, refletida na compleição, parece ser verde e negra como a grama morta no escuro, o paciente morrerá. Quando parecer ser amarela como o fruto cítrico não amadurecido, o paciente morrerá. Quando parecer ser negra como carvão, o paciente morrerá. Quando parecer ser vermelha como sangue estagnado, o paciente morrerá. Quando parecer ser branca como um pedaço de osso seco, o paciente morrerá. Então, são as 5 cores para distinguir as doenças fatais. Quando a quinta essência das 5 vísceras refletidas na compleição parece ser verde como uma pena de pássaro, o paciente viverá. Quando parecer ser vermelha como uma crista de galo, o paciente viverá. Quando parecer amarela como uma barriga de caranguejo, o paciente viverá. Quando parecer branca como a banha de porco, o paciente viverá. Quando parecer ser negra como a pena de um corvo, o paciente viverá. Essas são as 5 cores para distinguir a vitalidade do homem. A cor da vitalidade do coração é como o cinábrio embrulhado em seda branca fina. A cor da vitalidade do pulmão é como algo vermelho embrulhado em seda branca fina. A cor da vitalidade do fígado é como algo avermelhado tendendo a preto embrulhado em seda branca fina. A cor da vitalidade do baço é como semente de tricosantes, avermelhado amarelo, embrulhada em seda branca fina. A cor da vitalidade dos rins é como algo púrpura, embrulhado em seda branca fina. Essa é a aparência da vitalidade das 5 vísceras. As 5 cores e os 5 sabores estão de conformidade com as 5 vísceras. O branco de acordo com o pulmão e o picante. O vermelho conforme o coração e o amargor. O verde conforme o fígado e o gosto ácido. O amarelo conforme o baço e o sabor doce. O preto conforme os rins e o sabor salgado. Por isso, o branco também está de acordo com a pele, o vermelho também está de acordo com os vasos, o verde também está de acordo com os tendões, o amarelo também está de acordo com os músculos e o preto também está de acordo com os ossos. Todos os canais do homem levam aos olhos, todas as medulas levam ao cérebro, todos os tendões levam ao fígado, todo o sangue leva ao coração. Todo o ar na respiração leva aos pulmões. O ar, o sangue, os tendões e os vasos são como a subida e a descida de maré, transbordando nos cotovelos, axilas, costelas, fosso poplíter e nas 4 extremidades. Quando o homem se deita, seu sangue vai para o fígado. O sangue pode nutrir as extremidades e todas as partes do corpo. Portanto, quando os olhos conseguem sangue, eles podem ver. Quando os pés obtêm sangue, eles podem caminhar. Quando as palmas das mãos obtêm sangue, elas podem segurar as coisas. Quando os dedos obtêm sangue, eles podem mandar trazer as coisas. Quando alguém sai para fora imediatamente, depois de ter acordado, e for invadido por um sopro de vento, se a estagnação de sangue estiver na superfície da pele, ocorrerá a síndrome BI, uma síndrome marcada pela artralgia, adormecimento e discinésia dos membros. Quando a estagnação de sangue estiver nos canais, isso irá causar retardamento do fluxo sanguíneo. Quando a estagnação sanguínea estiver nos pés, isso irá causar friagem nas extremidades inferiores. Todos os 3 tipos de doenças se devem à incapacidade do sangue em fluir de volta ao canal de circulação. Há 12 juntas principais para a energia whey ficar
e essas são também locais para a energia perversa residir. Quando alguém for atacado pela energia perversa, essa deve ser removida por meio de acupuntura ou por meio de terapia com a agulha de pedra. No princípio do diagnóstico, deve-se tomar as 5 determinações de delinear. Ao tratar uma doença, deve-se saber de qual víscera a doença provém e investigar a condição da energia do estômago na dita víscera. Se a energia do estômago de determinada víscera estiver enferma, deve-se fixar primeiro sua energia estomacal, que é a mãe de todas as outras vísceras. A terra é a mãe de todas as coisas, e o estômago se associa à terra. As assim chamadas determinações são atualmente as condições de pulso das 5 vísceras. A dor de cabeça e outras enfermidades na cabeça pertencem à categoria de astenia da energia saudável na parte inferior e estenia da energia perversa na parte superior. A doença está nos canais Sha-Yang do pé e Tai-Yang. Se a doença piorar, será transmitida aos rins. Presbiopia com tremores na cabeça quando o ataque for agudo, ou leve escurecimento ocular ou surdez quando ela for prolongada. Pertence à categoria de estenia da parte inferior e astenia da superior. A doença está nos canais Sha-Yang do pé e Jiuyin. Se a doença piorar, será transmitida ao fígado. Quando alguém tem plenitude e intensidade no abdômen e suas axilas estão como se tivessem sido escoradas, sente frio na parte inferior do corpo e vertigem na parte superior, a doença está nos canais Tai-Yang do pé e Yang-Min. Quando se tem tosse com respiração rápida e se sente o peito doente, a doença está nos canais Yang-Min da mão e Tai-Yin. Quando alguém tem dor no peito e dor ao longo da coluna espinhal, como que dilacerante, a doença está nos canais Tai-Yang da mão e Shao-Yin. O pulso na condição de fraco, forte, escorregadio, agitado, flutuante ou em colapso pode ser distinguido pela palpação dos dedos. As energias e fenômenos das 5 vísceras podem ser inferidas por analogia. O som correspondente às 5 vísceras pode ser concebido mentalmente e ser analisado. Embora as 5 cores sejam refinadas e diferenciadas, elas podem ser observadas pela vista. Combinando-se os métodos de aplicar a cor e as condições do pulso, pode-se ter certeza do diagnóstico. Se a compleição do paciente se mostra vermelha, o pulso é rápido e cheio, é de acordo com o diagnóstico. A energia perversa estagnada no abdômen e irá frequentemente deter a comida e a bebida. Esse tipo de doença se chama síndrome bicardíaca. É devido à energia do coração, ferida por preocupações, e a energia perversa leva vantagem de sua debilidade para invadir. Se a compleição do paciente se mostra branca e o pulso rápido, flutuante, é porque o pulmão está astênico e o fogo do coração estênico. Como o pulmão cobre o coração, dessa forma a astenia na parte superior e estenia na parte inferior. Quando o fogo do coração é superabundante, a mente se distrairá por causar medo. A doença é chamada síndrome bi do pulmão, que é causada pelo frio e calor e desempenho de relações sexuais após estar alcoolizado. Se a compleição do paciente se mostra verde e o pulso for extenso e que dê saltos e que golpeie com rapidez os dedos do lado direito e no esquerdo, mostra que há friagem no fígado, o que faz com que a energia perversa fique estagnada sob o coração, apertando as axilas. A doença é chamada síndrome bihepática e é causada pelo frio e umidade, que é a mesma que gera a hérnia. Além disso, ocorrerão as síndromes de lumbago, pés frios e dor de cabeça. Se a compleição do paciente se mostrar amarela, o pulso estará pesado, mas vazio. É a energia perversa estagnada no abdômen e o paciente sente como que o inverso da energia vital. Como a hérnia pertence à enfermidade do fígado e a madeira domina a terra, a doença estará relacionada ao fígado.
Por isso se chama síncope de hérnia em vez de síndrome bi-do-baço. É causada pela invasão do vento perverso após perspiração, quando os 4 membros estiverem fatigados. Se a compleição do paciente se mostra negra, o pulso é firme e pesado. É a energia perversa sendo estagnada no baixo ventre e nos órgãos genitais externos ou no orifício uretral externo, e se chama síndrome bi dos rins. A doença é causada por dormir imediatamente após um banho frio. Observando-se as 5 cores da compleição, quando esta parecer amarela, que é a aparência externa da energia do estômago, o paciente irá sobreviver, tal como o rosto amarelo com olhos verdes, rosto amarelo com olhos vermelhos, rosto amarelo com olhos brancos ou rosto amarelo com olhos negros. Todos estes não são sintomas de morte. Quando a compleição do paciente for verde com olhos vermelhos, vermelha com olhos brancos, verde com olhos negros, preta com olhos brancos e vermelha com olhos verdes, mostra a energia de estômago sendo esgotada. Por isso, são todos sintomas de morte.